Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o Livro dos Delitos e das Penas, uma obra que transformou o direito penal. Neste vídeo, vamos responder perguntas e destacar os principais conceitos do livro de forma simples e direta. Se você está estudando ou só quer entender melhor o assunto, fica com a gente! A pena de morte pode ser considerada justa ou eficaz dentro de um Estado de direito? Bom, no meu entendimento do livro, a pena de morte não é justa e nem eficaz em um Estado de direito. Ele argumenta que ela não previne crimes de formas duradouras, não é necessário para proteger a sociedade e viola os princípios racionais e humanos da justiça. Além disso, o Estado não tem o direito de tirar a vida de um cidadão, pois esse poder não foi concedido no contrato social. Assim, Beccara defende apenas que sejam proporcionais e que respeitam a dignidade humana. E o que você acha disso? Bom, dentro de um Estado de direito, a pena de morte é questionada por violar o direito à vida e à dignidade humana, pelo risco do erro irreversível, pela eficácia duvidosa na prevenção do crime e pela possibilidade de aplicação seletiva e desigual. Portanto, sob a ética de Beccaria, quanto pelos princípios do Estado de Direito, a pena de morte é amplamente considerada injusta e ineficaz. Beccaria defende que a certeza da punição é mais eficaz que a severidade. Como essa ideia se aplica à realidade do sistema penal brasileiro? No Brasil, a certeza da punição é fraca, devido à má investigação e à lentidão dos processos e impunibilidade, o que reduz o efeito preventivo da pena. Apesar disso, o sistema insiste em penas severas. Como aponta Beccaria, sem a certeza da punição, a severidade perde o sentido. Você acredita que a tortura pode ser justificada como obtenção de prova sob algum aspecto legal ou moral? A tortura nunca pode ser justificada, pois é crime segundo a Constituição e a Lei 9.455, que prevê punições severas. Além disso, provas obtidas por tortura são inválidas e, moralmente, é o ato incompatível com uma sociedade justa. Até que ponto o desejo de vingança social interfere na construção de leis penais mais justas? O autor diz que o desejo de vingança social interfere negativamente na criação de leis penais, pois gera punições motivadas por ódio e emoção, e não pela razão. E como as penas afastam a justiça? Resulta em penas desproporcionais e cruéis. Para ele, a pena deve ter a função preventiva e não ser usada como instrumento de sofrimento ou vingança. A função da pena deve ser retributiva, pagar pelo mal causado, ou preventiva, evitar novos crimes. O que Beccaria diria? Bom, para Beccaria, a pena deve ter uma função preventiva e não retributiva. Ou seja, o objetivo da punição não é vingar o mal causado, mas sim evitar que o crime se repita, seja pelo próprio criminoso ou seja por outra pessoa, que, ao verem a punição, se sintam desencorajadas ao cometerem os delitos. E o que o Beccaria defendia? Beccaria defendia que a justiça deve ser racional e útil para a sociedade. Ele acreditava que as punições cruéis ou voltadas à violência e o medo não reduziam o crime, mas sim aumentavam ele. O que ele pensava era que a pena seja certa, racional e rápida, e principalmente proporcional. Por isso causa o maior efeito preventivo. E o que o Beccaria pensava sobre as penas? Bom, Beccaria vê a pena como um instrumento para proteger a sociedade e garantir a paz, e não como uma forma de castigo pessoal ou moral. O foco está na utilidade pública da pena, e não na retribuição. Como aplicar hoje a ideia de Beccaria, de que a finalidade das penas deve ser a utilidade social, não a punição e o sofrimento? Nos dias de hoje, aplicamos essa ideia ao criar leis que tenham como objetivo prevenir crimes e proteger a sociedade, em vez de causar dor ao condenado. Como podemos usar penas para proteger a nossa sociedade? Usaremos penas proporcionais, claras e justas, promover a ressocialização e buscar a redução da criminalidade, com base na razão, não na crueldade. Como as ideias de Beccaria dialogam com as ideias iluministas e a valorização da razão sobre a tradição. Beccaria defende uma abordagem racional e humanista ao sistema penal, criticando práticas punitivas tradicionais e propondo reformas significativas. Ele enfatiza a importância da razão na análise das leis e do sistema penal. Ele argumenta que as leis devem ser compreensíveis e justas e que a punição deve ser proporcional ao crime. Essa ideia está alinhada com os princípios iluministas que promovem o uso da razão como meio de alcançar a verdade e a justiça. E você acredita que ele está alinhado a essas ideias?
Beccaria está super alinhado com o iluminismo, porque ele questiona as punições cruéis e defende um sistema de justiça mais racional e justo. Em vez de seguir tradições antigas como tortura ou pena de morte, ele propõe que as leis sejam claras, proporcionais e sirvam para prevenir o crime, não para se vingar. É a razão sendo colocada acima da tradição, bem do jeitinho que os iluministas defendiam. De que forma Beccaria critica o abuso do poder estatal por meio do sistema penal? Essa crítica ainda é atual? Beccaria criticou os abusos do Estado e defendeu um sistema penal justo, com leis claras, penas proporcionais e julgamento correto. Era contra a tortura e a pena de morte, considerando-as abuso de poder. Suas ideias do século XVIII ainda são relevantes nos dias de hoje.